Abra sua Bíblia, livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler a palavra do Senhor do verso 1 ao verso 8. E hoje é dia dos pais, né? Glória a Deus. Aí, o Lucas falou assim pra mim, sexta-feira, a gente estava voltando da escola. Pai, domingo é dia dos pais, né? E não vai enfeitar a igreja? Eu falei, enfeitar a igreja? Pai, não precisa dessas coisas não, filho. Pai, não vai enfeitar, não vai enfeitar não. A gente enfeita o dia das mães, dia das mulheres, dia dos homens, a gente é meio... Homem, né? Já viu. Hã? É meio tosco, né? Amém? Nós queremos agradecer a todos que ornamentaram a igreja, ficou melhor do que nós merecemos. Que Deus abençoe e dê a vocês 100 vezes mais aquilo que vocês têm feito. Nós, como pais, somos gratos a Deus pelo privilégio de poder cuidar dos filhos que o Senhor nos dá, até levá-los de volta para o Senhor. Jó capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, é um texto assim, conhecidíssimo. Quem não conhece texto, não conhece a Bíblia não. O texto diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, diga assim, irrepreensível, íntegro, de novo, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, tua palavra foi lida e ela é que muda os nossos corações. É a tua palavra, ó Deus, que entra nas nossas mentes e produz em nós um desejo de sermos parecidos com o Senhor. É ela que entra nos nossos corações e transforma as nossas vidas, ó Deus. É ela que corrige a nossa trajetória diariamente. É a tua palavra que nos orienta, é a tua palavra que nos leva a caminhar mais próximo do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra venha penetrar no coração de cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Que essa palavra venha produzir frutos, ó Deus, dignos de arrependimento. Frutos, ó Pai, que venham ser motivo de orgulho, ó Deus, para o teu reino. Motivo de testemunho que o Senhor tem mudado as nossas vidas a cada dia. Fala com cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Antes de partir para o restante da mensagem, só falando algumas coisas sobre um detalhezinho nesse texto. Às vezes a gente vê o texto aqui, e o texto diz assim, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Verso 6, ok? Está assim na tua Bíblia também? Só na minha que está assim? Tá? Tá. Sabe por que que tá? Porque até Satanás tem que prestar conta do que ele faz. Onde você estava? O que você estava fazendo? Você viu meu servo Jó? Ele tem que prestar contas para Deus. Então tire da sua mente aqueles filminhos, tem umas peças de teatro também que de vez em quando mostra Deus brigando com o diabo, que mostra aquela briga entre os... Não existe isso.
Deus, ele é soberano. Quando ele quer alguma coisa, ele manda. E até o diabo tem que fazer. Quando ele não quer, ele diz não. E até o diabo tem que ficar quietinho. Ninguém pode se opor ao poder de Deus. Ninguém pode se levantar contra o Senhor. E de vez em quando ele tem que chegar lá e dizer, Senhor, eu vim aqui para prestar conta. O que eu posso fazer, o que eu não posso. E Deus fala, vai até ali. Só. E dali para trás. O texto continua e vai vários versículos à frente. E começa as provações de Jó. E Deus vai limitando a força dele. Deus fala para ele, olha, vai lá e pode tocar nos bens. Tira os bens. Ele vai lá e tira os bens. O diabo não é nervoso? Não é brabo? Não é revoltado? Por que ele não foi lá, aproveitou e já matou Jó? Porque Deus falou? Não. É só até aqui, viu? E ele tem que obedecer. Satanás é o nosso adversário. Ele não é adversário de Deus. Amém? Entendido isso, vamos analisar a vida desse homem Jó. Jó, a Bíblia diz que ele era um homem irrepreensível. Quem disse isso dele? Deus. Às vezes, no dia dos pais, os filhos vêm aqui e falaram o que admiram nos seus pais, né? Gosto do meu pai quando ele brinca, eu gostei do pai que faz pipoca. Quem é o pai que faz pipoca? Amém, meu irmão. Deus te abençoe. E os nossos filhos falam, olha, meu pai é o meu herói, meu pai é bom. Tem um outro momento onde as pessoas falam muito bem da gente. É no momento do velório. As pessoas falam, mas é tão bom, nunca fez mal para ninguém. Enquanto era vivo, o ser era desprezível, mas depois que morre, tão bonzinho. Foi tão cedo. Agora Jó estava vivo. E Deus, que nunca mente, está dizendo, ele é irrepreensível. Ele é um homem íntegro. Ele é um homem que me teme. Ele evita o mal. Deus não tinha razão nenhuma para ficar enchendo a bola dele, não. Deus não tinha razão nenhuma para ficar defendendo. Deus estava simplesmente relatando os fatos de quem era Jó. A revolta de Satanás era porque Satanás dizia, mas também, Senhor, o Senhor dá tudo para ele. Também, Senhor, o homem tem dinheiro, o homem tem 10 filhos, o homem tem uma casa boa, tem empregados, tem tudo. Como que não é boa essa vida? E Deus fala, vai lá e toca nisso. Ele toca e Jó continua irrepreensível. Perde os filhos, perde tudo que ele tinha. E aí ele rasga sua roupa, lança no chão e diz, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o Senhor. Eu não sei quantos de nós teríamos capacidade para fazer isso, não. Que normalmente, minha garganta está ruim. Oh Deus, a minha garganta, Senhor. Pega uma gripe. Também. Deus fica deixando a gente ficar doente. Não ganha na Mega Sena, murmura. Quando ganha, murmura também. Agora tem que pagar imposto. Jó, mesmo perdendo tudo, ele se manteve fiel a Deus. Mesmo Deus dizendo assim, pode tocar. Imagine, às vezes a gente imagina assim o filminho, né, da história de Jó, a gente imagina assim que o diabo foi lá, destruiu tudo e acabou a história. Isso foi um processo. Durou muito tempo. Foi lá, tirou. Passado algum tempo ele foi lá e tirou mais um pouco. Passado um tempo ele foi lá e arrancou mais um pouco. E Jó cai sem nada. Jó orava e clamava ao Senhor, dizendo, Senhor, me devolve meus filhos. E o céu estava em silêncio. O único que estava atormentando era Satanás, que ia lá e arrancava. E ele continuava ali buscando o Senhor, continuava na presença do Senhor, continuava irrepreensível. Interessante é que depois que o diabo faz tudo o que ele tinha para fazer, ele desaparece da história. Ele se rende, ele diz, olha, esse aqui eu não consigo mexer com ele, eu vou embora. E você não vê mais o diabo na história de Jó. Aí depois você vai ver um diálogo de Jó com Deus, aonde Jó tenta convencer Deus que ele era um cara bom, bacana. Deus sabia disso, mas Deus estava provando o seu servo. Nós, como pais, temos que aprender com Jó a sermos pais intercessor.
a ter a mesma função e a mesma responsabilidade que Jó tinha pelos seus filhos. Você reparou bem aqui no texto? Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los. Vocês foram lá, comemoraram a colheita foi boa, fizeram festa, agora vem para cá. Vem aqui e todos vocês vão se purificar diante de Deus. Venham aqui e vão pedir perdão para o Senhor. Venham aqui e venham clamar a Deus pela sua misericórdia. Fala, mas pastor, mas aí eles vão lá, tomam aquele banho espiritual e depois voltam a pecar de novo. Porque eles eram pecadores, esses filhos de Jó eram pessoas que não tinham jeito, eram um menino rebelde. Eu não vejo isso no texto. Eu não vejo Jó tendo filhos que eram rebeldes, que eram desobedientes. Quando Jó descreve os seus filhos, ele diz assim, talvez. Você estava encontrando lá o talvez? Os meus filhos, aí o Data Show cortou ali, viu? Culpa do Data Show. Tenham pecado lá no seu íntimo. Não era aquele pecado exposto, não era aquela coisa que eram moços ou moças, que são 7 meninos e 3 meninas, que viviam em bagunças, em orgias, em festas. Não, eles já falavam, talvez, lá no íntimo deles, eles tenham pecado. Eles não eram filhos rebeldes, eles não eram pessoas desordeiras. Jó diz, olha, talvez eles tenham lá no fundinho um pecado. Eu não sei, eu não conheço o interior dos meus filhos. Eu só vejo por fora. Mas se eles pecaram, vamos nos reunir e vamos clamar pela misericórdia do Senhor. Vamos clamar pelo perdão de Deus sobre as nossas vidas. E Jó levava os meninos todos, e as meninas também, à presença do Senhor. Por isso nós precisamos entender que nós precisamos ser conscientes do pecado. Jó diz, talvez no íntimo eles tenham pecado. Mas no texto de 1 Samuel 2, verso 12, nós vamos ver uma diferença grande de filhos. Os filhos de Jó talvez no íntimo tenham pecado, mas os filhos do sacerdote Eli, eles eram pessoas pecadoras contumaz. Eles eram pessoas que a Bíblia descreve como filhos de Belial, como homens que eram completamente alheios às coisas de Deus. Eles, como sacerdotes, ficavam ali na casa do Senhor, e dentro da casa do Senhor, eles bagunçavam tudo, eles atrapalhavam tudo. O povo de Israel estava escandalizado com o testemunho de vida dos filhos de Eli. O povo de Israel clamava, Eli dizia, Eli, olha, você tem que nos dar um rei, porque os teus filhos não seguem os teus passos, os teus filhos, eles são corruptos, os teus filhos aceitam suborno para torcer a justiça, os teus filhos, Eli, eles são homens desprezíveis. Sabe o que é para um pai ouvir que os seus filhos não vão continuar o seu ministério? Sabe o que é para um pai? As pessoas chegarem para eles e dizer assim, olha, o seu filho é um filho de Belial, o seu filho é amaldiçoado, o seu filho não quer nada com Deus, o seu filho é desordeiro, o seu filho é desobediente. Eli ouviu tudo isso da nação inteira. As pessoas chegavam para Eli e diziam para ele, Eli, não tem como você passar o sacerdócio para os seus filhos. Eles não têm o ministério que você tem, Samuel. Eli, nós precisamos de um rei, porque se eles assumirem o sacerdócio, acabou Israel. Tanto que Deus teve que levantar Samuel. O menino que a mãe fez um voto, levou para o templo e doou para o Senhor. Era filho adotivo do templo. E aí Deus foi lá e falou, ele falou, Samuel, você vai substituir os filhos de Eli, você vai ser o sacerdote que vai seguir a minha vontade. Nós precisamos ser conscientes de que os nossos filhos estão vivendo no mundo de pecado. Nós precisamos ser conscientes de que os nossos filhos, diariamente, eles são assediados pelo pecado. Nós não podemos achar que o pecado não vai se aproximar dos nossos filhos. Nós não podemos fechar os nossos olhos e achar que está tudo bem com os nossos filhos. Jó não via pecado, Jó não via nada de errado, mas ele dizia, mas vocês devem ter pecado sim, vocês são humanos, vem aqui, vamos orar diante do Senhor.
vamos pedir perdão diante do Senhor, vamos clamar ao Senhor. Eli fazia o oposto. Eli fazia vistas grossas e não corrigia o pecado dos seus filhos. Talvez se Eli tivesse ouvido os textos de Provérbios e pego uma varinha e feita a correção, os filhos dele teriam continuado o seu ministério. Porque os nossos filhos, eles estão no mundo de pecado. Os nossos filhos, eles estão vivendo num tempo, meus irmãos, onde o pecado está dentro da nossa casa, o pecado está na escola, o pecado está nas ruas, o pecado está em todos os lugares. E nós não estamos alheios a este pecado. Nós não estamos fora desse mundo. Os nossos filhos não são seres angelicais que flutuam numa nuvenzinha. Eles estão todos os dias sendo assediados pelo pecado. E Jó tinha essa consciência. Jó sabia que quando seus filhos iam fazer negócio, talvez eles pudessem ser tentados a ser desonestos nos seus negócios. Talvez quando eles estavam comemorando as suas festas, eles se esquecessem de dar louvor a Deus e começassem a cultuar os deuses da colheita. E Jó chama eles e fala, não, vem aqui, vamos orar, vamos pedir perdão para o Senhor. Vamos clamar ao Senhor, porque essa responsabilidade, Pai, está sobre os seus ombros. Essa responsabilidade pesa sobre cada um de nós. Mas Jó, ele era um homem consciente do pecado. Ele sabia que eles estavam sujeitos a pecarem, como eu e você precisamos saber. Segundo lugar, Jó nos ensina também uma lição muito importante. Nós precisamos ser fiéis à nossa aliança. A nossa aliança, ela é inegociável. Ela é inquestionável, nós não podemos negociar. Dependendo, se Deus me abençoar, a gente continua, se Deus não abençoar, a gente faz uma coisa errada, porque os seus filhos estão olhando para tudo que você está fazendo. Os seus filhos estão vendo. Os seus filhos estão olhando, e aí você diz assim, meu filho, você não pode mentir, mas você mente. Meu filho, eu não quero ver você envolvido em festas, mas você vai. Meu filho, eu não quero que você venha fazer isso diário, mas você faz. Faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Jó, ele era íntegro. Os filhos dele não tinham nada para dizer dele. Os filhos de Jó olhavam para o pai e o pai era um modelo. O pai era um exemplo de pai. Ele era fiel à sua aliança. Meus irmãos, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, se Deus olhasse hoje para a terra e procurasse um Jó, quantos ele encontraria em nosso meio? Quantos que Deus poderia dizer para Satanás, você tem visto meu servo lá em Ananindeua? Tem visto ele lá em Belém, homem íntegro, reto, que foge do mal? Ou será que Deus fala assim, não, o sangue de Jesus perdoa os pecados desse povo tudinho aí, viu? Não mexe com eles não, que eles estão embaixo do sangue de Jesus. Satanás não pode nos tocar por causa do sangue de Jesus, mas e a nossa integridade? E a nossa fidelidade? E o modelo que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual o padrão que eles vão exercer? Pastor, mas veja bem. Sim, estou vendo. E os nossos filhos estão vendo muito mais. Tem uma pessoa que eu não vou citar o nome por questão de ética, porque ele está aqui hoje, não está no culto infantil. Mas é um radar, captando tudo o que se passa ao seu redor. Às vezes eu preciso falar alguma coisa sobre alguém, sobre alguma coisa com a pastora. Olha, você precisa conversar com fulano, mas eu não quero dizer porque a pessoa está perto e a gente vai tentando falar por códigos e de repente a pessoa, é fulano de tal que vocês estão falando. É que você está sabendo disso? Eles estão vendo tudo o que nós estamos fazendo. Às vezes que você mente, eles estão vendo. Às vezes que você rouba, às vezes que você faz coisas erradas, eles estão vendo. E você não pode julgá-los, porque você está dando exemplo para eles. Você está passando um modelo para eles. Jó passava um modelo de integridade. No verso 21 ele disse, eu saí nu, e eu nu eu vou voltar, e o Senhor seja louvado. Pronto. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar. Os filhos morreram, as colheitas se foram, tudo se perdeu.
mas era de Deus, Deus tomou de volta, Ele é Deus. Se o Senhor quiser me levar também, leva agora, Senhor. Esse é o lamento de Jó. Senhor, amaldiçoado é o dia que eu nasci, eu podia já ir embora, Senhor, me tira dessa terra, me arranca daqui. Ele estava triste, sim, ele estava amargurado, estava, mas ele permanece fiel. Diz, Senhor, me leva embora também, a gente acaba com esse negócio todo aqui. Ele continuava confiando em Deus. Ele continuava crendo na soberania de Deus. A vida dele estava completamente nas mãos de Deus. Ele tinha motivos para falar mal de Deus, ele tinha motivos para fazer tantas coisas, mas ele não faz. Ele mantém-se fiel à aliança que ele tem com Deus. Ele mantém-se fiel ao propósito que ele tem com Deus. Pastor, mas nós somos um pouquinho pior que Jó. Mas nós podemos nos manter fiéis. Nós podemos ser exemplos dentro de casa, exemplos fora de casa. A peça que os meninos apresentaram é interessante porque nós precisamos descobrir qual é o equilíbrio entre a passividade e a rigidez, entre a educação e a violência. Nós temos que descobrir o equilíbrio e tratar os nossos filhos exatamente nesse equilíbrio. Nem sempre dizer não, mas também nem sempre dizer sim. E algumas vezes, a vara da disciplina afugentará a estultícia do coração da criança. Algumas vezes, o não faz bem. Ah, mas se eu não fizer isso pelo meu filho, ele vai crescer um menino traumatizado. Meu irmão, tantas coisas que a gente vive sem, tantas coisas que a gente não pode. Às vezes nós expomos nossos filhos mais do que precisa, por dizermos muito sim para eles, por darmos muita liberdade. Nós precisamos colocar limites. Meu filho, o limite é esse aqui, ó. Você não pode ultrapassar. Nós estamos vivendo um tempo sem limites, aonde a corrupção começa lá em cima e vai até aqui embaixo. Aonde todos os meios aonde você vai, policiais, são médicos, são doutores, são advogados, são juízes, professores, aonde você vai, a corrupção já se infiltrou no meio. E os nossos filhos estão vendo tudo isso e dizendo, bom, então nós também podemos. Cabe a nós, pais, dizemos, filhos, há um limite. Ah, pai, mas o prefeito fez, ah, pai, mas o policial fez, ah, pai, mas eu vou prestar conta de você para Deus. E quando você chegar diante de Deus e o Senhor vir me cobrar, eu vou falar, eu disse que não era para fazer, inclusive dei uma punição, mas ele fez. Está por conta própria. Nós precisamos estipular limites. Amém? Toda aliança ela tem limites. Quando nós fazemos casamentos, quando eu vou fazer um casamento, tem um momento a gente faz os votos. E aí o casal apaixonado, lindo. Ah, você diz, promete ser fiel a essa mulher? Sim. Promete amar, respeitar, honrar? Sim. Na saúde e na doença? Na pobreza ou na riqueza? Sim. Até que a morte separe? Senhor, mas não pode ter outros meios? Não. É um contrato. E um contrato, depois de firmado, não pode ser quebrado. Um contrato depois de assinado, cumpra-se aquilo que ali está. A aliança que Jó tinha com Deus era uma aliança de fidelidade. A aliança que nós, pais, temos com os nossos filhos é uma aliança de exemplo. Nós somos chamados para dar exemplo para os nossos filhos, para ser modelo para eles. Ah, pastor, mas está tudo perdido. Mas o meu filho, o seu filho vai poder dizer, mas eu tive um pai dentro de casa que me ensinou certo. Mas eu tive um pai que me disse muitos não, me disse alguns sim também, mas sempre me levou pelo bom caminho. O mundo pode estar pegando fogo, mas eu sei que eu tenho um pai que ele é um modelo. Sofre o dano, mas não se corrompe. A terceira lição que Jó nos dá, meus irmãos, é que é possível nós termos um modelo para todos. Um padrão de qualidade ISO 9000.
Um modelo que os nossos filhos possam dizer assim, olha, o meu pai é o melhor pai do mundo. Não porque ele me diz sim, não porque ele me diz não, mas porque eu sei que eu posso pisar nas pegadas dele e eu vou morar no céu com meu Deus. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Sabe o que é um filho poder dizer assim, olha, tem muitos pais, mas igual o meu, não conheço nenhum. O meu pai é perfeito. Existe um homem chamado Russell Shedd. Ele é editor da editora Vida, um dos maiores doutores em teologia no Brasil. Há alguns anos atrás foi lançada a Bíblia Shedd, que é da editora que eles trabalham. E até na época, num seminário que eu fiz com ele, ele disse assim que ele brigou muito para que não fosse colocado Shedd na Bíblia. Ele não queria que fosse o nome dele, ele queria que fosse Bíblia e pronto. Mas a editora, por uma questão de homenagem e trabalho prestado, resolveu colocar a Bíblia Shedd porque ele foi o tradutor principal. E num dos eventos que ele estava, a filha dele estava também. E aí chamaram ela para falar as palavras. E ela disse, olha, o meu pai, ele deve pecar porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas eu nunca vi ele pecando. Sabe o que é um filho poder dizer assim para o pai, eu nunca vi meu pai fazendo algo que Deus desaprova? Sabe o que é um filho poder dizer assim, ó, meu pai é íntegro, inteiro. Ah, pastor, mas é difícil. Se você fizer pelo padrão mundano, é impossível. Faça pelo padrão de Deus. Busque o padrão de excelência do Senhor. Seja inteiro. Em Êxodo 18, 21, eu peguei a versão revista e corrigida, porque ela expressa o pensamento de uma forma fantástica. E ela diz assim, é o texto onde Jetro dá um conselho para Moisés. O sogro dá um conselho para o genro e fala para ele, meu filho, você vai se matar. Você está fazendo uma... Deixa eu te falar como é que você vai resolver esse problema de cuidar de todo esse povo. Tu, dentre todo o povo, procura homens tementes a Deus. Homens de verdade. Sabe o que é homem com H maiúsculo? Não é aqueles homens que a TV fala, esse é homem de verdade. Não, não. Homens de verdade, que aborreçam a avareza. E põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. Você vai resolver todos os problemas da nação. Coloca esses homens, mas primeiro, eles têm que ser capazes, tementes a Deus. Homens de verdade, que aborreçam a avareza. Homens que têm um temor extremo pela vontade de Deus nas suas vidas. Sabe aqueles homens que dizem assim, não, mas se Deus disse não, é não. E ponto. É inegociável. Tem coisa que a gente negocia, não tem? Tem coisa que a gente briga, que a gente discute, que a gente fala. Mas tem coisas que Deus diz, eu quero que seja feito dessa forma. Eu quero que seja desse jeito, nesse modelo, nesse padrão. A gente fala, sim, Senhor. Modelo de santidade, modelo de testemunho, modelo de homens de negócio, modelo de marido. Porque às vezes, meu filho, você trata os seus filhos muito bem. O problema está no tratamento conjugal. O seu filho vê você gritando com a sua mulher, vê você brigando, batendo. Que isso? Que filho vai ser gerado? Que filho vai ser criado desse casamento? O que vai ser isso? Você precisa ser um modelo. O seu filho tem que dizer, olha, quando eu casar, eu quero casar com uma mulher igual a minha mãe, porque ela ama meu marido, eu quero ser igual ao meu pai, porque ele ama minha mãe. Eu quero ser realmente irrepreensível. Homem de verdade. E as mulheres da mesma forma. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós estamos pregando um modelo. Eu, pastor, prego normalmente 40 minutos toda semana para vocês. Mas vocês pregam 7 dias por semana para os seus filhos. Naquilo que vocês assistem na televisão, naquilo que vocês conversam, naquilo que vocês falam e até aquilo que vocês não falam e deixam entre as entrelinhas, os seus filhos estão copiando como modelo. E aí, pastor, corre aqui em casa para orar porque a coisa está feia.
O filho não obedece o pai e o inferno desceu em casa. Mas qual a mensagem que tem sido pregada todos os dias dentro de casa? Qual a mensagem que você está passando para os seus filhos? Eu conversei com uma pessoa, não vou citar o nome dela, e ela estava mostrando para os filhos a importância de você ser fiel a Deus. E os filhos diziam assim, viram a fidelidade de Deus acontecendo dentro da casa. Falaram, pai, esse negócio funciona, né? Funciona. Ser fiel com Deus funciona. Ser fiel com Deus abre portas em todas as áreas. Ah, pastor, mas e por que Jó então passou esse perrengue? Porque Deus sabia da capacidade que ele tinha. A palavra do Senhor diz que Deus não dá provações maiores do que as nossas forças. Jó era um homem que estava preparado. Ah, pastor, então não vamos preparar não? Porque daí a luta vai ser bem pequenininha. Você já está derrotado. Você já assumiu o papel da derrota na sua vida. Você já assumiu o lugar daqueles que alcançarão a mediocridade. Nós precisamos seguir o modelo. Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Jó foi um homem diferenciado. No tempo dele, Deus disse, não há ninguém como ele. Mas Jesus foi um modelo para todos nós. Jesus foi o exemplo não só de pai, mas o exemplo de filho. Um exemplo daquele que estava pronto para fazer qualquer coisa para que a sua missão fosse cumprida. As pessoas olhavam para Jesus e diziam assim, não, mas ele tem problema, vamos pegar ele. Prepara umas pegadinhas e vamos armar uma cilada. E ele, a Bíblia diz, conhecendo os pensamentos deles. Jesus respondia não só o que eles esperavam, mas o que eles não esperavam. E eles nunca conseguiram dobrar, eles nunca conseguiram enganar, eles nunca conseguiram fazer com que ele mudasse a sua mensagem, porque ele manteve-se fiel ao plano de Deus. Ah, pastor, mas ele é Jesus. E graças a Deus que ele é Jesus, porque ele disse que ele estaria conosco todos os dias. E ele nos daria forças para fazer tudo o que ele fez. Para fazermos os sinais que ele fez e muito maiores. Porque ele estará com cada um de nós. Amém?